Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje estamos então com o Zé Bernardo, que vocês já sabiam que o episódio ia surgir, eu já vos tinha avisado, e é justamente sobre este livro que ele lança, Seeker Voace de Noite. E portanto, ainda bem que nós estamos aqui à sombra, estamos resguardados, não é? Estamos aqui já naquilo que é o recinto da Feira do Livro e portanto estamos aqui com o Zé Bernardo. Zé, obrigado por estares aqui. Muito obrigado e obrigado pelo convite, Cláudio. E portanto, Zé, quando é que tu vais estar aqui na Feira do Livro? Ora, eu, em princípio, se tudo correr bem, vou estar a fazer a apresentação do livro dia 31, esta sexta-feira, às 9 da noite. Ainda não me informaram a bancada, mas há de ser num dos auditórios principais, calculo eu, onde se fazem as apresentações dos livros. Seja como for, vai ser anunciado, acho que a 5 minutos antes, mais ou menos, do evento, pelos alto-falantes. Pelo menos tem sido sempre assim. Sempre assim. Muito bem. Tu tens a amabilidade de oferecer aos ouvintes este livro. Sim, vou ter. Portanto, caros ouvintes, já sabem que tem este livro a concurso. Passem no Instagram do Podcast Conversa, já sabem, vão ao Instagram Podcast Conversa e já lá estão as regras para vocês saberem como é que podem e devem participar para ganhar justamente este livro, que vai ser dedicado, em especial para a pessoa que ganhar, aqui pelo grande Zé Bernardo. Zé, nós conhecemos justamente na Faculdade de Letras, quando foi o festival exatamente. Made in Flu. Portanto, somos dois alunos de letras, tu de estudos gerais, Sim. eu de história, mas justamente facilmente travamos ali uma amizade. E, portanto, É verdade. a poesia ajudou-nos aqui a ligar e, portanto, surge-nos este livro. Portanto, Seeker Voace de Noite. O que é que te levou? Portanto, isto é uma compilação de vários poemas teus, Sim. uns mais recentes, outros mais antigos, não é? Sim. Fala-nos sim, um bocadinho do livro, no geral. Até porque o Zé vai fazer leitura aqui de um poema por cada capítulo. Sim, vou fazer sim. Então, caros ouvintes, sinceramente, digam lá se isto não é o melhor podcast que vocês consomem. É que isto oferece os livros, dou-vos a possibilidade de poderem ainda descobrir o livro antes de pegarem. Quer dizer, e tenho aqui o Zé Bernardo, que já cá esteve desde o início. Enfim, acho que merece a vossa subscrição e a vossa partilha. Força! Olha, o livro surgiu... o livro surgiu antes da ideia de ser publicado. Ok. Que são acabam por ser dois processos diferentes. Primeiro, comecei por escrever os poemas para os atuar, numa questão mais ligada à performance, e depois... Porque tu és um designer. Sim, exatamente. E isso, quem recuperar o episódio do Festival Made in Flu, lembra-se disso. Havia também a questão dos slammers, não é? Que tu fazias a dissociação de que não eras um slammer, apesar de fazeres a performance com o Aduf na altura. Exatamente, porque o slam envolve um tipo de... Na minha opinião, daquilo que eu conheço de slam e de quando eu participei e vi participar, envolve uma carga mais teatral ao poema, em que tu próprio forças uma interpretação, e eu tento sempre que o poema... Eu tento sempre forçar a interpretação do próprio poema, ou seja, acaba por servir o poema. E é uma coisa que no último texto do livro fala sobre isso, que é dizer obrigado. E acaba o título é um jogo de palavras, porque é agradecer, no fundo, mas ao mesmo tempo é por uma obrigação. Acaba por ser dizer, tal como cantar, são, na minha opinião, são artes semelhantes. Como dizia, aliás, o marceneiro dizia que para se cantar bem não se tinha que saber dizer um poema, sabia declamar. E então, neste caso, o livro surge num esforço de performance inicialmente, e depois pensei assim, será que há alguma editora que considera que isto tem qualidade? Eu sempre fui muito contra o eu publicar por mim mesmo, porque queria que houvesse um crivo. Não sei até que ponto... Eu gosto das autopublicações e há muitas boas autopublicações em Portugal, mas queria sempre, mesmo que isto me levasse mais tempo e que fosse rejeitado, ter um crivo de alguém mais velho, com mais experiência, que me dissesse assim, olha, o livro tem ou não tem qualidade de ser publicado, não é se é bom ou se é mau, tem qualidade de ser publicado. E se é digno, basicamente. Exatamente, se é digno dessa honra, porque repara... Porque há muitos livros que não saem da gaveta, como se costuma dizer, não é? Claro. Nunca chegam a ver a luz do dia. Claro. E eu queria, por exemplo, foi a Maria Timóteo, da editora, que fez a ilustração, a capa do livro, o design. Eu adoro o design, porque está exatamente aquilo que eu queria, que era um livro simples, que uma pessoa pode levar com ele, pode
deixá-lo todo estragado. Eu gosto Sim. disso, eu gosto. Mas está belíssimo, está, para quem não consegue ver aqui muito bem, existem aqui os relevos, portanto, existe aqui o desenho do justamente de uma asa, não é? Sim. Do Ícaro. Sim. Se quiseres, eu posso explicar o título, se quiseres. Força! Bom, Antes passamos para a análise dos poemas mesmo. sim. Epá, o título é uma coisa muito simples, desde crianças, toda a gente nos conta aquelas histórias mitológicas em que, no fundo, o ser humano acaba por ser o underdog e nunca pode ganhar em relação aos deuses, não é? Salva as epopeias. Sim, salva as epopeias, mas não, quando és criança, lês menos epopeias e acabas por saber... Sim. A única que eu me recordo assim de criança é justamente o Ulisses. Sim, exatamente. Mas é o Ulisses sozinho, não é, Claro. não é no contexto da Odisseia. Sim. E obviamente o Hércules, não é, da Disney. Claro. Mas depois quando vais ver o Hércules e o Ulisses e não sei o quê, aquelas histórias são todas horríveis. E eles são tipo... O Hércules lá está, um semideus, já não é bem... Sim. Não são bem gente. Ícaro era um mortal. Era um comum mortal. E o que ele faz, para tentar fazer algo que é divino, que é voar, constrói umas asas de cera, com madeira e penas e cera. Tudo isso materiais que estão dispostos à mortalidade. E o que é que o mata? O que o mata é o divino, o que o mata é o sol. E normalmente estas histórias são expostas para nos dizer assim, vês, não te chegues muito porque senão... E na verdade, se ele tivesse voado de noite, nada daquilo... Porque lá está, a ingenuidade humana consegue sempre, acaba por ser um livro de poemas maioritariamente, e tu já ouviste alguns tristes, mas que eu queria exatamente dar essa esperança no título, no próprio título, dizer não, voar de noite. E também um lado mais prático, porque o livro foi maioritariamente escrito à noite. Pronto, então é por aí. Mas essa história é engraçada porque temos sempre a condenação, aquilo que se chama a hubris. Sim. Não é? Sim, E, portanto, sim. a hubris é sempre aquela ideia de alguém ser mais arrogante, e temos o caso de Agamemnon, por exemplo, Exatamente. que pisa o tapete vermelho, que seria justamente apenas para os divinos, Claro. e portanto morre por ter feito isso, morre por se achar mais do que outros. Prometeus também acaba por ter um castigo pesado porque rouba o fogo aos deuses. Exatamente. E é algo que já é estampado na nossa faculdade, Faculdade de Letras. Sim. Aliás, justamente. o Prometeus eu acho sempre giro, porque... Deixa só continuar, que é o Sim, Prometeus força. depois é condenado, todas as noites aparece uma águia para ir roubar, comer o fígado, não é? Portanto, aqui E essa retrata também... ilustração está lá feita pelo Almada, não é? Sim, aqui, sim, são os Exatamente. painéis do Almada Negreiros. Toda a Serra Universitária. Sim. Portanto, a Faculdade de Direito também tem os painéis do Almada Negreiros. E, portanto, todas as noites havia uma águia que ia comer o fígado. Justamente aqui percebe-se claramente que já sabiam que o fígado tinha a capacidade de se regenerar. Exato. Portanto, é por aí. Portanto, amigos, quando vocês perderem o fígado, o vosso corpo já foi. Basicamente. É muito por aí. E Prometeus é aquela figura interessantíssima porque é o único que gosta dos humanos. E faz tudo para os ajudar e não sei o quê. E depois, o que é que lhe acontece? Ele tem uma vida miserável. Imediatamente é obliterado por causa disso. E pronto, lá está. E é contra essas fábulas que muitos dos poemas são pensados, pelo menos. Não falam disso, mas são pensados nessa perspectiva. Então, lê já o primeiro. Está bem. O capítulo, não sei, queres começar do fim, queres começar do início? Não, começo do início. Força. Se não se importa. Eu seguro obrigado. o microfone. Agradeço isso. Okay. Hoje vou um poema que tem o pior título de todos os poemas, que é Nós e a Vida, mas eu gosto porque é simples. Ok. Está curto. Sempre seremos um fim próprio de todas as coisas. É-nos natural, como quando pões batom. Tão raro, tão habitual, como aquele cigarro beijado que chora cinzas no meu cinzeiro. Anda, dá mais um bafo, que a minha alma se vai esfumando. Anda, dá-me mais um beijo. Nunca fumei, mas preciso tanto de acordar para a vida, talvez deva começar a beber o teu batom. Anda, amor, e bota um som. O resto é miragem, que a vida é senão tabaco, café e maquilhagem. Muito bem. Tu que não fumas. Exatamente. Portanto, justamente quando eu comecei a ler isso,
comecei a puxar e mas eu não me lembro de ver o Zé uma vez fumar, portanto Sim, é não. um pouco estranho. Mas faz parte do glamour, faz parte daquilo que é o imaginário, por assim dizer, daquilo que é o mundo artístico no seu geral. Sim. O álcool, a bebida, a droga também, é uma coisa que está inerente, faz parte do imaginário, pelo menos. Sim, muito, e mundo artístico. faz muito parte da estética da vida literária em Lisboa, até demais, mas é uma estética, e como tal achei que por bem que se deve representar-se. Parece-me bem, não querendo concordar ou discordar, eu também sou muito o antitabagismo militante. Sim. Acho que não se deve fumar porque faz mal, não fumem, faz mal. Mas sou muito anti aquela coisa do estás a fumar! Não, e então gosto de ir um bocadinho contra essas coisas no livro. Mas vamos pegar nessa tua última frase, último verso, que é justamente a vida não é senão tabaco, café e maquilhagem. Sim. Temos o vício, temos a rotina e temos a imagem. É. Pelo menos é a metáfora como eu a leio. É muito Certamente as pessoas leem da forma como quiserem, mas é a questão de um vício, a questão da rotina e a questão de uma imagem, aquilo que o nosso dia-a-dia funciona, Sim. não é? É a estética, tudo é... tendencialmente as coisas são mais simples do que nós achamos que elas são, por natureza. Publicar o livro ensinou-me isso, mais do que o escrever, porque um ato de publicar é um ato de trabalho, enquanto o ato de escrever é um ato artístico. Eu compreendo muito mais um ato artístico do que um ato de por exemplo, o teu podcast. Eu já estava a começar a relacionar também aí. Tu já me disseste que é um hobby, não é? Portanto, por um lado, é um lado artístico, é um ato de criação, certo? Certo. Mas por outro lado, com o esforço que tu fazes no próprio podcast, também é um ato de trabalho. Sim, isso é. Pronto. E dá trabalho. Exato, claro que dá trabalho. Há uma ligação objetiva entre essas duas vertentes. Eu gosto e eu vivo para a primeira, para o ato criativo, para o ato artístico. É mais simples, é mais, como dizem os castelhanos, eu gosto mais da palavra sencillo, é mais leve. Enquanto o ato de trabalho tem uma carga emocional, uma carga muito mais forte, muito mais em termos de cansaço, o suor, as lágrimas, esse tipo de frases. E lá está, o livro acaba por me ensinar, o ato de edição acaba por me ensinar que depois desse trabalho todo, realmente a vida é só café, tabaco e maquilhagem. Como é que tu vês a poesia em Portugal? Epá, olha, Na questão de, honestamente, são poucos os livros de poesia que aparecem nos tops. Nos tops, nas estantes dos... eu acho que em Portugal... Sempre a ideia do romance, o romance histórico. Eu acho que em Portugal Algum policial. publica-se muito mais poesia do que se lê. E devemos ter excelentes poetas e um dia gostava de fazer um estudo sério sobre isso. Nós devemos ser dos países... Isto é absolutamente especulativo, não tenho um único dado que me diga isto. Mas na minha percepção, nós devemos ser dos países com mais autopublicações em termos de poesia de sempre. Eu lembro-me da Pó dos Livros, que infelizmente já fechou e era uma livraria que eu adorava. Tinha uma secção só de autopublicações e livros de autor. A quantidade de livros e pérolas que lá havia de poesia, coisas muito bem escritas, mas que infelizmente não tinham a edição para fazer para os ajudar a chegar ao grande público. E depois, se tu também começares a analisar pelo mundo dos blogs e o mundo da internet, do Tumblr, a quantidade de poetas e poetisas que lá estão, acho que em Portugal... Mas daí eu estar a dizer que a percepção que se tem quando se olha para uma estante, para aquilo que é o top, que muitas, enfim, FNAC, Bertrand e outras livrarias fazem, eu não me recordo de... Não estou a dizer que não existam, mas não me recordo de ver livros de poesia lá. Sim, os tops de poesia quase não há, e quando há são qualquer coisa tipo compêndios de poemas de 2.500 páginas que as pessoas têm para se ver e não têm para se ler, porque ninguém consegue... são livros de estudo, não são livros de leitura. Sei lá, teres a edição completa dos poemas do António Boto pode ser muito giro, mas leres aquilo é um livro deste calhamaço, não levas aquilo para a cama, depois são folhas fininhas, é aquele tipo de edição
específico para aquele tipo de livros. Eu adoro aquelas edições, mas não é impossível ler aquilo sem ser sentado, pelo menos na minha opinião, é impossível ler aquilo sem ser sentado numa mesa com aquilo à frente, Com aberto. café e tabaco. Sim, café e tabaco, e estares ali, depois sublinhares e... Isso já não. Para mim os livros eu não gosto de escrever, não gosto de... Não, eu vou já dizer, um apelo aqui contra o Cláudio, contra o que ele disse: escrevam no livro, arrisquem com caneta, se faz favor, os livros são para ser vividos, uma árvore morreu por isto, portanto, vamos dar alguma dignidade à morte da árvore e façam o que quiserem ao livro. Eu aí não tenho esses puritanismos, o livro é sagrado, não, por amor de Deus. Bem, eu pessoalmente eu não gosto, nem mesmo os da escola, sim. Os da escola eram os manuais, aquilo era para responder, e sim, mas por exemplo os da faculdade e tudo mais, o pessoal escrevia, punha post-it, sublinhava e tudo mais, e eu, não. Mesmo que seja um livro académico, percebes? Eu percebo esse impulso, e eu não gosto de ter esse impulso, e por isso é que eu ativamente digo às pessoas: não estraguem, até façam. Leiam no primeiro, atenção, há essa questão. Pronto. Ler o livro não é só ter o livro e não é páginas amarelas, é ler primeiro. Mas pode ser que os caros ouvintes esqueçam de fazer isso. Não, mas isso, pronto, olha. Leiam bastante, caros ouvintes, umas 3 ou 4 vezes. Umas 3 ou 4 vezes. Coitados. Próximo poema. Deixa-me cá então, Segura então o microfone. por favor. Chega só um bocadinho mais para cá, que eu tenho medo que tu eventualmente possas estar a sair do plano. Eu corto esta parte depois. Tá bem. Olha, posso dizer este poema que vou cantar. Vais cantar. Já com uma música feita e tudo. Aliás, Queres que eu faça o quê? Segura o microfone ou o livro? É melhor segurar. Ok. Ehm, Portanto, do segundo capítulo? Sim, e vou... Não, este é do terceiro. Peço Certo. desculpa, do segundo. Eu peço segundo. desculpa, eu não... Os capítulos não os consigo saber de cor. Sem problema. Mas sim, vou cantá-lo na apresentação. Ok. Vai haver 4 músicas na apresentação. E vai ser uma apresentação muito... Porque eu acho que as apresentações de livros são habitualmente ou muito maçadoras, ou muito auto-introspectivas. Eu não gosto disso. Eu tento sempre pensar... Quase uma conferência de imprensa, não é? Sim, exatamente. Eu tento sempre pensar que, tipo, estão crianças a ver, mais vale fazer aquilo, como tirar um penso rápido e como deve ser bem feito. Sim. Força lá. Então, no pomar do meu peito. No pomar do meu peito, há quem diga que o fruto é ranço, que me exalto por ser tanso e que com arrogância nada respeito. Que sou erva daninha, na tua garganta espinha, que obliteras com um pedaço de pão, ou não. Do pomar do meu peito, já lá foi gente comer. Tomou-me o ser, o jeito, e assim adoçei aqueles que mais amei. Ao pomar do meu peito, já lhe atiçaram fogo que raivoso comeu fruta sem pedir. Sangrei assim carvão, sem nunca o pomar feliz. No pomar do meu peito, nunca nada lá foi feito que pedisse grande nota. É perda de tempo que estou a escrever. Ou então é fruto da minha derrota. No pomar do meu peito, plantei os poemas que perdi. O que cresceu foi com defeito, mas deu fruto para ti. Muito bem. O que é que tem para dizer sobre esse poema em específico? Carga metafórica, simbólica tem para ti? Gosto de... O poema... Já agora, os poemas têm que ter todos obrigatoriamente um propósito? Não. Ou simplesmente uma reflexão, simplesmente um desabafo? Não, às vezes escreves Porque às vezes é isso, não é? Porque às vezes na escola aprendemos que tudo tem uma simbólica, tudo tem um propósito. Sim, o que é que o sujeito poético quer dizer? Não o poeta, mas o sujeito poético. Sim. Não, essas distinções são... Lá está, são formas que nós arranjamos para tentar compreender pessoas que não somos nós. O que é normal. É normal arranjar-se pequenas muletas em termos de compreensão das coisas, porque a poesia, a literatura, na sua essência, não é matemática. Não é evidente, são coisas que é preciso estar sentado e pensar o que é que ele quis dizer. E muitas vezes ele não quer dizer nada. O sujeito poético está só ali. Todos os poemas têm, eu considero que toda a arte, especialmente a literatura, tem 2 momentos. Tem o momento da criação, que é o momento do criador, e tem o momento da leitura, que já não é o momento do criador. E a partir daí a interpretação é feita por quem a quiser fazer. Pode dizer que sabe o que é que o poeta está a querer dizer, e também o poeta não pode dizer, no momento em que aquilo foi lido,
e foi interpretado de outra maneira, não pode dizer que era outra coisa. Pode, mas não interessa, é absolutamente indiferente. Portanto, eu posso estar a falar das coisas mais complexas ou mais simples do mundo, o que eu quero é que a pessoa que lê tenha a sua própria ideia, a partir daí vai com ela. Até porque o poeta é um fingidor, chega a fingir que sente dor, não é? Claro. Fernando Pessoa. Claro, não, e essa corrente do Fernando Pessoa é uma corrente muito boa e saudável em termos de escrita, parece-me, porque a ideia de ser só tu e ser só... Estamos a perceber aquelas coisas meio cavernícolas do meu sofrimento. Pronto, isso a mim, enquanto o Fernando Pessoa diz, não, é isso, mas também é fingido. É o que eu costumo dizer às pessoas. Eu tinha muito medo, porque a única pergunta que me incomodou quando eu fiz o livro, o que me fizeram foi: o que é que estavas a sentir quando escreveste os poemas? E eu te perguntar se tudo tem que ter uma razão de ser. Exato. E essa pergunta a mim assusta-me imenso, porque as pessoas vão pensar que eu ou estava esfuziante em termos de felicidade ou estava absolutamente miserável. E não, muitas vezes eram certos sentimentos que são exagerados. E portanto a minha resposta é sempre: o que eu senti é o que lá está, só que menos, sempre menos. Não é um ato de exagero. E parece-me importante o exagero. Okay. É libertador. Próximo poema. Deixa-me então agora escolher um. Do capítulo 3, ou qual é que é o capítulo? Pode ser do capítulo 3. Não, o capítulo 3 tem poemas muito grandes, do capítulo 4. Então vai o 4 e o 5. Muito bem, eu estou para o quarto. Deixa-me cá, desculpa. Sem problema. Só tinha 27. Vai-se andando? Vai-se andando. Este foi dos primeiros poemas que escrevi para o livro. Ok. E portanto acho que tinha quê? 20 anos para aí, ou já foi há 4, 5 anos por aí. Sempre que ando para a frente parece que estou a andar para trás. Sinto a corda no pescoço e o dentrífico de capataz. Sou capaz até de ficar demente, só de ter presente como um presente de hoje. Entre comportamentos e desporto sinto que estou a ficar torto. Este número de Quasimodo já não tem solução. Só preste vassalagem à procrastinação. Ameaças e ambição com língua ardente. Digo que soltas amarras à procriação e faço o país andar para a frente. Nunca sofri nem penei. Nunca fui desgraçado, sei que não estarei acabado, mesmo assim entre soluços choro o meu feliz fado. Nos olhos do mundo perco, como sempre perdi. Mesmo assim, sinto que nunca te venci, as musas que louvei pisam uma glória. Não tenho uma coroa de espinhos nem clamo vitória. Já só faço planos a pensar que nada é certo, que acabo sozinho a beber areia do deserto. Já me tiraram a felicidade do primeiro namoro, sinto que o segundo vai para o estouro, o terceiro não existe e o quarto é para fritar. Triste, que já estou velho e usado, mas também elevado. Vou lá chegar. Hei de ter 1000 ilhas como as de Monte Cristo. Ainda vocês irão perguntar se existo e resisto. Parece que não sei nada. Ainda não descobri ninguém. Para a gente amada fico sempre aquém. Mas hoje vou mudar tudo. Olhem para nós. Gente tão decente e capaz, mas sempre que ando para a frente parece que estou a andar para trás. É interessante. Yeah. É um bocado arrebatador, sabes? Eu estou a processar, honestamente, estou a processar ainda um pouco, porque é curioso que às vezes podemos estar justamente essa questão de, bem, ou estava extasiante, ou estava miserável, não é? Exato. Um pouco daquilo que estava a dizer há pouco. Porque às vezes é um bocado isso, que é, não temos de estar sempre bem. Não. Às vezes as pessoas perguntam... Excelente. Mais um blooper. No final do ano vocês vão ter uma coletânea deles. Às vezes as pessoas perguntam-me justamente como é que eu estou. Bem, há dias que eu digo que estou bem, há dias que eu estou mais ou menos, hoje não estou assim muito bem. E às vezes há uma condenação quando tu respondes não estás bem. É sempre aquela, então. Sim. A vida não é sempre um arco-íris. Não, e repare, acho que também tem muito a ver com a cultura portuguesa. Com a cultura portuguesa num sentido holístico do termo. Eu tenho uma amiga dinamarquesa que disse que os portugueses que ela conhecia eram sempre muito infelizes. E eu, porquê? Porquê é que são infelizes? E ela disse-me, porque eu pergunto como é que eles estão e eles nunca me dizem que estão felizes. E eu, claro que não. É o vai-se andando. Vai-se andando. Desculpa, se alguma vez eu perguntar a alguém, se eu me virasse para ti hoje quando vieste ter comigo, então como é que estás? E tu me disseste, estou espetacular. Eu dizia, este gajo é psicopata. Este gajo mata crianças, só pode, não pode. Ou seja,
Vai-se andando, pá. É assim, é como está a vida, olha, é o que temos. É aquela falsa tipo, modéstia, exato. não Não, e é importante. é? Aquela ideia também salazarista ou salazarenta de Sim. pobrezinho mas lavadinho, não é? Sim. Modesto. Mas há certas coisas importantes, eu acho fundamental a questão de não estar sempre a dizer que estou espetacular, porque isso também parece um desespero. E depois também acho que Não faças arrogância também. Sim, não, e depois também é o medo que as coisas acabem por correr mal. A hubris. Sim, exatamente, vais-te lixar no fim. O karma. Exato, não digas que estás bem agora, depois lixas-te. E eu gosto desse... E portanto sim, é importantíssimo as pessoas saberem estar tristes. E com naturalidade. Mas depois em vez de fazerem coisas parvas, escrevam um livro, ou vão beber um copo com os amigos, pronto. É isso que se faz. Ou cantar uma música, ou... É como eu te disse na primeira vez que me entrevistaste, há uma parte de mim que é influenciada pelo hip-hop, exatamente porque o hip-hop, por natureza, tem que ser sincero. E essa sinceridade no hip-hop é fundamental. E parece-me também ser fundamental na literatura no geral. Tens que ser sincero, nem que seja contigo próprio, mesmo que estejas a mentir. Mas já a ser sincero contigo próprio. Isso parece-me ser muito importante. Vamos então ao último Poema, então. do capítulo 5º. Sim. Peço imensa desculpa aos caros ouvintes, porque eu nunca sei estas coisas de cor. Ok. Vou ler um poema muito curto. Força. Vou-te já dizer no que é que foi inspirado, para forçar uma interpretação, porque eu, às vezes tem piada, foi na minha primeira e única entrevista de emprego, onde eu não fiquei. Deixa-me contar-te uma história. Vais ver que te encanta. Se não me falta a memória, ainda tens idade para ser iludida. Iludida? Não, pequena infanta, entretida. Para si todo o conhecimento é muito, muito, mas sabe a pouco. Vamos então a umas fábulas de Esopo. Era uma vez, por terras de Malta, um sapo que salta, com pelagem hirsuta, mas os sapos não têm pelo. Bolas, uma pessoa astuta. Foi a única vez que eu fiz um poema tão frustrado que disse que foi só um poema a gozar, e tudo isto teve a ver com coisas que me disseram na entrevista. Fizeram aqueles mind games parvos, género, se tu fosse um animal, que animal serias? E eu acho que respondi com os nervos, seria um sapo, e calculo que não fiquei por causa disso. E não seria um sapo, foi por nervos. Saiu-te naquele momento. Mas é um bocado isso, voltamos um pouco àquilo que é o ser e o parecer, aquilo que é a percepção e tudo mais. E é a questão justamente de não poder ser tu próprio, muitas vezes, e as entrevistas de emprego são falsas. Para mim são as mais falsas entrevistas que se dá. Por isso é que entrevistas de emprego não vou fazer aqui no podcast. Outro tipo de entrevistas sim, as de emprego não. Mas é justamente isso que é... Eu gostava de ver Estamos isso. ali. Espera lá, eu gostava de ver isso. Não, É que sentido? e faz uma coisa, só entrevistas de estagiários. Puxa. Isso era bem engraçado, meu. Mas é que sentido? Sei lá, sentas-te, Sim. do género, da mesma maneira como foste entrevistar, sei lá, o bacana da Aliança ou a malta do... Sim. Não sei o quê, no mesmo contexto, fazes uma entrevista de emprego, mas nesses moldes, estás a perceber? Então o que é que Sua Excelência considera ser para si o futuro do país? Estás a ver? Podemos mas pensar. em emprego. Ok. Epá, eu adorava isso. Tipo Monty Python, aquela cena do entrevistador de emprego que dá com eles em doidos. Ok. Então vou pensar nisso. Não digo que sim nem que não, mas vou pensar. Mas é justamente isso que é, nessas entrevistas justamente, tu dizes aquilo que a outra pessoa quer ouvir. Sim. E a pessoa quer ouvir aquilo que ela quer ouvir. Justamente. E exato, portanto tu acabas por dizer uma coisa, acabas por mentir, acabas por dizer asneira. A única entrevista que me correu bem não foi de emprego, foi para aceitarem um projeto meu na faculdade. Que me correu bem foi porque eu estava convencidíssimo que não iam aceitar. E eu ia lá mais por descargo de consciência. E no fim disseram-me, então agora elogie-se um pouco, fale de si. E eu recusei-me, disse, não vou fazer isso. Isso é horrível. Não me parece bem as pessoas chegarem, até
Até, por exemplo, no contexto desta entrevista, estava a falar do livro, se tu me perguntasse, tu achas que o livro é bom? Isso parece-me ser a pergunta mais absurda, que é do género. Então, tu achas Isso é que eu não o fiz, não é, Zé? Exatamente. Não, exatamente. E eu sabia que não ias fazer. E é aquele tipo de coisas... Então, eu falo de si. Acha que é espetacular? Ou é só médio? Se calhar... Não vou dizer isso, sou um indivíduo. Como qualquer outro indivíduo. Tenho o meu valor, tenho os meus defeitos e as minhas qualidades, vou-me esforçar. Como qualquer outra pessoa que está a candidatar para isto. Eu não acredito. Aquelas pessoas que acreditam que tu tens que ser bué confiante, meu. Vais à entrevista de emprego e dominas aquilo tudo e dizes que fazes mais que os outros e não sei o quê. Isso para mim... Estás a estabelecer uma relação de ódio, pré-ódio, já com as pessoas que nem sequer conheces, que se estão a candidatar como tu, que se vão esforçar tanto ou mais que tu, e estás já a estabelecer prioridades, até mesmo para ti. É muito estranho isso. É estranho vivemos numa sociedade em que isso é muito incutido. É estranhíssimo. Sobretudo nas escolas. Sim. Ensinam-nos a competir, não nos ensinam sim. a saber. Uma coisa excelente de letras, dos poucos elogios que vou dar à faculdade, publicamente, é que nunca tive ninguém que dissesse, então, que notas é que tu tens? Nunca houve essa conversa. Tivesse a sorte de nunca ter apanhado ninguém e da própria faculdade, nenhum professor incentivava isso. Sempre houve alguma naturalidade em, acho que, dar as notas a público, não é? Porque eu acho bem dar as notas a público, para se fazer as comparações e isso tudo. Mas acho importante não se ir por esse caminho. É grave isso. Vivemos numa sociedade em que... Sim, vai criar desconforto entre a turma, não é? Ou pelo menos entre aquelas pessoas que ali estão. É sempre muito complicado. Claro, porque as notas são relativas. Ou uma coisa que eu te posso dizer é que, por exemplo, me deram uma nota abaixo da nota que eu merecia. Não me deram 18, porque não tinham ninguém que dar um 17, mas tinham a quem dar um 16. E, portanto, em vez de ter um 18, eu tive um 17. Sim. Justamente porque o professor não queria magoar a turma, por assim dizer. E eu dizia, bom, mas se eu tive o 18... Mereço 18, claro. Mas pronto, é o único caso que tenho, enfim, é uma daquelas histórias boas para se contar. Quase de autoelogio. Não quero fazer isso, obviamente, mas é um caso ridículo. Não, sim, eu percebo isso. Não, Porque, sabes, uma vez uma amiga minha, a francesa, disse uma coisa, que é: pá, Cláudio, vocês portugueses são caranguejos. E eu perguntei, mas porquê somos caranguejos? Cláudio, has de reparar que nunca existe uma tampa para um lago ou para uma fonte com caranguejos. Porque quando um caranguejo está a sair, há outro caranguejo que está a puxá-lo para baixo. E eu acho que às vezes os portugueses são um bocado assim, um bocado mesquinhos e invejosos com o sucesso que o outro tem. O outro está a ter sucesso, pois, mas isso é coisas extracurriculares, é coisas por baixo da mesa, há sempre essa questão. Sim, percebes? Nunca E eu próprio senti isso. Sim. E da primeira vez eu estava nos órgãos, portanto era assim, pois, estás nos órgãos. Nunca Eu disse, há não. confiança. Percebes? Uma coisa que eu sempre senti essa... Uma coisa que eu dizia é, pá, façam como eu faço, esforcem-se, trabalhem. Eu sempre senti esse tipo de tratamento no mundo da literatura em Lisboa, é sempre, ou tens grandes amigos, ou toda a gente se odeia. Eu sempre achei isso muito errado, tem que ser com mais naturalidade, as coisas têm que ser mais leves. Mas sim, tens razão, em Portugal há muita tendência de dizermos, aquele gajo, está com dinheiro, alguma fez. É isso que eu estou a dizer. Se Eu calhar não valorizamos que o tipo trabalhava à noite, tinha não sei quantos empregos, não sei quantos trabalhos, para justamente ao final do dia poder ter uma vida mais confortável, por assim dizer. Sim, ou então, por exemplo, isso vê-se muito agora na era da internet, sempre que alguém está no Instagram ou no Facebook. É logo? Não só é logo como, imagina, alguém põe uma foto que teve em Ibiza, uma foto que até pode ter 2 anos, que foi em Ibiza com os amigos e não sei o quê, mas pôs agora esta foto e depois diz throwback, #throwback Thursday, assim uma coisa qualquer. E depois tu vais ver os comentários, estás tão lindo, estás tão gira, oh meu Deus, não sei o quê. E depois eu tenho a certeza que aquelas pessoas entre elas dizem, aquilo tem 2 anos a foto ainda por cima. É mesmo para mostrar que tinha 2 anos a foto também, é uma vergonha, não sei o que é throwback, vergonha. Sim. Deixam lá a pessoa, o Instagram não interessa, o Facebook não interessa. Isso é fundamental. Há muita coisa que eu não coloco no Facebook e no Instagram que me acontece no dia a dia. Claro. Há momentos que eu gosto de partilhar, há coisas que eu gosto, sobretudo com o podcast, preciso disso, preciso de divulgar o que é que vai acontecer a seguir, divulgar o que é que vai acontecer, o que é que aconteceu, o que é que se passou. Por exemplo, quando foi o caso do Mário Machado, o Instagram foi importante para apelar às pessoas de, olha, está a ser agora os ataques. Quando foi a questão do artigo 13 também foi importante para haver uma comunicação, de separar os ruídos. E lá está.
Mas agora, passa muito por aí. agora deixa-me fazer esta pergunta. Força. Tu achas, ou seja, tu achas que a opinião no Instagram, no Facebook, interessa? Não é que as pessoas não têm o direito ou até o dever de a dar. Não digo que não, dou de barato que as pessoas comentem e digam bem e mal das coisas, acho muito bem. Eu sou o primeiro a apoiar e a defender isso. Mas achas que interessa? Achas que as pessoas devem... Por exemplo, se tu fazes uma coisa qualquer controversa no podcast e tens um monte de pessoas a dizer controversa, mas que não faz mal a ninguém objetivamente. Sim. Tens um monte de pessoas a dizer é uma vergonha, devíamos acabar com o teu podcast, aquela cancel culture, não é? Achas isso bem? Ou achas isso deve ser... Não é bem, porque claro que vais dizer que não. A questão é, achas que deves dar importância a essas opiniões? É mais por aí. As opiniões têm a importância que nós lhe quisermos dar, não é? Portanto, eu tanto posso valorizar muito uma pessoa que me diz parabéns, ou posso valorizar nada uma pessoa que diz parabéns no sentido, e aqui não é a minha pessoa a falar, mas é uma... Por aqui um caso hipotético que, sim, estás-me a dar os parabéns, mas porquê? Sim. Eu só estou a fazer aquilo que me cabe, quer dizer... parabéns que assiste o ministro ou o deputado X. Eu, sim, isso é a coisa mais fácil do mundo. Imagina, por exemplo. Não é? Sim. Posso dar este tipo de resposta, que não é aquela que eu dou, ou posso dar este estilo, muito obrigado pelo teu comentário e tudo mais. Agora, justamente quando foi o caso do Mário Machado. O Mário Machado foi justamente um ponto controverso, em que tive pessoas que eram caros ouvintes a dar os parabéns, no sentido de, foste correto e tudo mais, mas eu percebi rapidamente que aqueles que estavam a criticar não eram caros ouvintes. Já eram contas que eram criadas no próprio dia. Depois eram contas que só tinham likes nas páginas do próprio Mário Machado e do PNR e coisas assim do género. Ou seja, esses comentários, para mim, têm valor zero. Sim. Porque estão a defender um clubismo e uma cegueira, percebes? Portanto, esse comentário, para mim, não tem. Agora, se fosses tu a chegar ao pé de mim, tu que és caro ouvindo, tu que até és meu amigo, assim, olha, Cláudio, não gostei muito da abordagem que tu fizeste. Fazias antes deste ponto. Sim. Para mim interessa a opinião que tu tens. Porquê? Porque reconheço a ti que estás uma opinião desapaixonada, sim, sem segundas intenções e de uma verdadeira amizade. Claro, agora, um gajo que eu sei que é skinhead, que é isto assim e tudo mais, eu não vou valorizar nada do que ele está a dizer, porque o que ele está a dizer é deturpado. Claro. Da mesma forma que essa malta não vai acreditar quando eu for comentar um vídeo deles, que nunca o fiz, nem iria fazer. Mas imagina que eu ia comentar o vídeo do Mário Machado, onde ele apelava ao extermínio do que quer que seja, e eu ia dizer, olha, não concordo contigo. E ele ia dizer, pois, olha, vai para um sítio que eu cá sei. Que o mindset é esse. Pois claro. Percebes? Eu, em relação aos intolerantes, eu tenho uma... Vou muito pelo teorema de Karl Popper, que é ser intolerante com os intolerantes. Portanto, para que a tolerância ganhe. Não, claro, eu também acho isso e acho que... Atenção. Até porque estamos a ver isso na Europa toda. Sim, atenção, eu acho que as pessoas devem dizer o que quiserem. Claro que sim. O livro é uma prova disso. Claro que sim. As pessoas devem dizer, porque dizer é uma coisa. Dizer é uma coisa. Eu dou-te o direito de que tu digas as maiores barbaridades. A seguir tens que sofrer as consequências com dessas isso, maiores claro barbaridades. Claro que sim, mas por isso é que eu quando ligo a câmera e ligo os microfones, eu penso sempre naquilo que eu vou dizer. Não que seja num sentido de falsidade nem nada assim do género, mas é no sentido de ter consciência do que é que eu vou falar. Quer dizer, eu não me vou... eu quando vou para uma entrevista vou preparado. Recolho dados, recolho informações, para poder confrontar. Isso acontece. Neste caso aqui não há nada para confrontar. Também estou a perguntar isto porque acho isso curioso, porque acho que em Portugal, talvez pela natureza das palavras em português, é muito assintoso. Tu, por exemplo, vais ver comentários, este escândalo recente da internet do James Charles, daquele maquilhador, pronto, não sei se ele foi o fulano que perdeu mais subscritores num dia, perdeu 1 milhão e tal. Sim. Por um escândalo que se foi agora descobrir que era falso, alegações falsas, pelo que eu percebi da história. Confesso que não estou a par. Tu vais ver os comentários, e são comentários horríveis, a acusá-lo das maiores barbaridades, tendo ele cometido ou não, não é isso agora que eu estou a dizer, é o que está a ser dito. E depois, mas como são em inglês, eu encaro aquilo sempre com um tom mais de distanciamento, talvez. Em português, eu estive a ver comentários no outro dia porque o Bloco de Esquerda fez um comício ali no Palácio da Independência. Sim. Tu vais ver os comentários daquilo. Já lá gravei o episódio, com o Ribeiro Castro. Eu gosto muito do Palácio da Independência. Tu vais ver os comentários daquilo, a dizer, uma vergonha, um atentado à nação, estão a matar a nação, a destruir a dignidade desta grande instituição magna que representa a nação. E tu começas a ouvir aquilo, já começas a ouvir aquilo com vozes muito agudas, não é? De outros tempos. E depois começas a pensar, isto não pode ser verdade. Estas pessoas ou não existem, porque repara, eu enquanto leitor
Eu estive em estudos gerais e uma coisa boa que me ensinaram em estudos gerais é ler de maneiras diferentes. Eu consigo, e conheci muitas pessoas que fazem isto melhor do que eu e eu consegui aprender com elas um bocadinho a identificar quando é o mesmo autor, quando não é. E tu lês aqueles comentários e aquilo tem dedo. Ou aquelas pessoas falam todas da mesma maneira. Ou então, as pessoas são semelhantes, as pontuações são semelhantes, a forma... Nem todos são Fernando Pessoa. Exatamente. Não, mas exatamente, nem todos são o Fernando Pessoa. Mas... Isto para fazer o totalmente oposto, não é? Mas eu sou a escrever de formas diferentes. Exato, até tinha uma personalidade que escrevia mal, que era as cartas, para, na minha opinião, as cartas para o Ofélio, detesto. Mas pronto, isso é a minha opinião, não me matem. Sei que toda a gente fica zangada com as cartas para o Ofélio são tão boas. Não, eu não gosto de Fernando Pessoa, confesso. Não gostas de Fernando Pessoa? Gosto de Ricardo Reis. Eu gosto de Ricardo Reis, prefiro Álvaro de Campos. Para mim o melhor poema alguma vez escrito, polémica, não vai ser polémica, porque a poesia... Mas repara, não gosto, mas tenho conhecimento da obra. Sim. Porque até te cheguei, já citei aqui várias vezes o Fernando Pessoa e ao longo de muitos episódios já o fiz. Mas não é aquele autor que eu pego e gosto, lamento. Vou-te já dizer, para mim o melhor poema alguma vez escrito, foi o Fernando Pessoa que escreveu. Até hoje nunca li nada que conseguisse comparar, sequer. De literatura mundial, não consegui ainda comparar, chegar lá, que foi o Fernando Pessoa e a Tabacaria. Acho que o Tabacaria põe a existência lá, estás a perceber? Sim. Mas Zé, eu reconheço mérito. Sim, ponto é esse. Agora se me pedias, olha... Não gostas? Isso é normal. Pá, é como alguém me perguntar assim, então mas gostas de determinada cozinha, determinada comida? E eu, não aprecio. Claro. Mas reconheço o valor. Percebes? Claro, e aqui é o ponto que é importante as pessoas perceberem, sobretudo neste mundo da internet, é que, enfim... Sim, não gostas, mas... que as pessoas retiram as coisas do contexto, percebes? Passa por aí. Eu, a nível de poesia, aquilo que eu mais gosto é Alexandre O'Neill e Cesário Verde. Adoro Cesário Verde, para mim... Adoro o Neil. Cesário Verde, para mim... Eu, inclusive, cheguei a ter uma professora português que me disse que você escreve como o Cesário Verde. Isso, para mim, foi o maior elogio que ela fez. Escrever, mas em prosa. Não em poesia, em prosa. É um grande elogio, lá, isso... Eu sei, por isso... Ficado lá atrás. Por isso é que eu... Enfim, secundário, vale o que vale. Mas fiquei sensibilizado com isso. Bem, Zé, vamos terminando. Vamos, sim, senhor. Foi um gosto imenso estar aqui a conversar contigo. Não sei que palavras finais, notas finais queres deixar para os nossos caros ouvintes. Ok, posso fazer um bocadinho de selling, para não parecer mal. Força! Para quem não ganhar o livro, está disponível tipo Bertrand, Fnac, esses spots todos, está espalhado por aí. Queria fazer um agradecimento especial à minha editora, a editora Caleidoscópio, e à Oro, que é uma marca da Caleidoscópio, por todo o trabalho magnífico, por todo o apoio, e são tudo pessoas fantásticas, que é uma coisa extraordinariamente refrescante no mundo da literatura, dizer-se uma frase destas, pessoas fantásticas são. E mesmo que, pronto, agora vou fazer uma coisa muito, como tu fizeste o apelo ao voto, agora há uns das europeias, sim. Vou fazer uma coisa que em marketing se chama marketing industrial, que é apelo à indústria, que é leiam, que ler é muito bom. O Miguel Esteves Cardoso diz uma coisa que eu concordo muito, que ler é o único momento onde dá para estar sozinho. Sim. E é estar sozinho hoje em dia... Sozinho e acompanhado ao mesmo tempo. Exatamente, não, mas estar sozinho é uma libertação às vezes. Não me chateias que eu estou a ler, porque se estás a jogar um jogo tipo Clash of Clans ou esse tipo, que eu jogo, atenção, não estou a criticar, se estás a jogar isso, não dá para estar sozinho, porque as pessoas chamam, mas estás a ler um livro, há uma certa gravitas, porque leiam porque ler é fundamental. Há um certo respeito, não é? Apesar de tudo. Sim. Acho que há um respeito com isso. Ler é a apreensão de algo, que não é teu, é absolutamente mágico. Ler é mágico, leiam. Não necessariamente o meu livro, mas leiam. Era isso que eu queria apelar. Sim, é sobretudo importante. É. E portanto, caros ouvintes, já sabem que o podcast está aqui sempre convosco. Foda-se, tinhas o livro. Caralho. Pois era. Deixa, caga nisso. Não vais ter que retomar agora, esquece. Leiam, porque acima de tudo leiam, não necessariamente o meu livro, claro, mas leiam. Ler é importantíssimo e acho cada vez mais importante. Sim. Parece. E pronto, o podcast obviamente faz todo sentido, esteja aqui a falar de livros, esteja a falar com alguém que também já foi convidado, voltas a ser convidado aqui do podcast Conversa. Acho que é importante. E por acaso este início de ano já estamos sensivelmente a meio, estamos a final de maio, estamos sensivelmente a meio do ano e portanto tem havido aqui uma certa
não por decisão própria, mas por circunstâncias da vida, por circunstâncias dos próprios calendários, que já houve várias pessoas que vieram outra vez ao podcast. Justamente por exemplo, o Miguel Feio e o Mário Antas, por causa do projeto Cosmos, do museu Comunitário de Escolas, vieram, enfim, convidaram-me para o podcast ser o media partner deles, por exemplo. Tive uma aventura durante uma semana a ter que estar em Belém, estar em Almada, enfim, com as delegações europeias que vinham cá, era um total de 8 países, se não estou em erro. Portanto, foi uma aventura muito interessante. Agora, recentemente, nas europeias, tivemos, por exemplo, o Bruno Góis, que já tinha vindo também falar justamente sobre o CETA, portanto, o Acordo Comercial entre o Canadá e a Europa, a União Europeia. E, portanto, ele foi na lista também do Bloco de Esquerda para as eleições europeias, não conseguiu ser eleito, não ia lugar elegível, mas justamente veio, e, portanto, tem havido assim um certo... Reciclar não é um bom verbo, porque parece que as pessoas estavam arrumadas, e a questão é justamente essa, que as pessoas com o podcast Conversa nunca estão arrumadas, no sentido de o convite está sempre aberto. Claro. Tu vieste cá hoje, muito obrigado. Se num espaço de meses conseguires lançar outro livro, até ao final deste ano, terei todo o gosto em convidar-te. Vamos ver, porque não? Forja, mas vamos ver. Porque não? Eu próprio já também disse no próprio festival Read On, em Almada, e algo vocês conseguem ver no episódio 140, que é justamente conversas literárias, em que vocês conseguem perceber que eu tenho a ideia de fazer um livro sobre o podcast. Portanto, é uma questão de estarem também atentos. Quanto tempo é que eu vou demorar a escrever? Não sei. Em que modo é que vai ser feito? Ainda não está bem delineado, não está tudo fechado, mas já sei aquilo que eu quero e sei aquilo que também não quero, mas agora é perceber como é que lá chega. Porque é justamente isto que é. Sim. Às vezes o drama é, eu sei o que quero, mas sobretudo sei como o que não quero. Exato. Eu acho que às vezes o mais importante é sei o que não quero. Mas isso é essencial. E depois é como é que lá chegas, não é? Não vou por aí. E o José Régio dá a resposta para tudo, basicamente. Cláudio, muito obrigado, pá. Obrigado. Estás-me a substituir agora, porque eu é que digo obrigado, eu dou o toque da despedida por assim dizer. Muito obrigado. Não, mas é aquela coisa, os amigos são para as ocasiões, não é? Portanto, obviamente que já que no podcast, o livro também merece esse destaque, portanto, é mesmo por aí. Apesar do podcast ter parceria, por exemplo, com a Chia Editora, não é uma parceria vinculativa, agradeço obviamente a parceria que eu tenho, mais parcerias quero ter, como é óbvio, este é o objetivo de qualquer marca, por assim dizer, que o podcast também vai se afirmando com uma marca, também já o tinha dito no episódio 100, e portanto, o ponto é justamente este, que é irmos convivendo, irmos falando dos livros e sobretudo apelar a que vocês leiam, não é? Porque justamente ler é bom, faz bem, portanto já sabem, mostra uma vez mais o livro, portanto, aqui tem o livro. Fazer aqueles sorrisos institucionais, não é? Portanto, já sabem, caros ouvintes, este livro está a concurso, passem no Instagram do podcast e vejam então como podem ganhar este livro, que será autografado pelo Zé Bernardo, com o nome, como é óbvio, sim, que tem sentido. Uma dicatóriazinha. Portanto, este livro é meu, o Zé já fez uma dicatória para mim e para o podcast, portanto, agradeço-te imenso também, vocês terão uma para vocês, como é óbvio, e portanto, Zé, muito obrigado por teres vindo aqui ao podcast. Claro. É um gosto imenso. E portanto, caros ouvintes, como eu digo, e vocês sabem, então, mais que de cor, até lá tenham boas conversas, mas já agora tenham boas leituras. Muito bem. É bem, não é? É bem. Ficou muito bem. Acaba agora aqui mesmo.